sair de casa, olha para o lado, tem uma padaria, tem um açougue, tem um mercado, tem uma mercearia, tem um iFood, que tem inúmeros negócios de alimentação. Esses negócios precisam da nossa ajuda, gente. Se para ti isso ainda não está uma realidade, assiste a aula 1, talvez assiste de novo, porque lá a gente traz isso tudo. E tem que ser para vocês, a partir de agora, a partir de saber disso, uma forma de vocês enxergarem oportunidades em tudo que vê. O pessoal começa a nos mandar, meu Deus, agora eu saí na rua e lembrei de vocês porque eu vi ali uma pizzaria. Eu fui numa hamburgueria e vi que ali tem como fazer consultoria. Então, isso tem que ser assim para vocês, tá? Vocês têm que começar a enxergar essas oportunidades. E é isso que a gente quer mostrar para vocês na aula 1. E aí tem muita gente que olha a aula 1 e depois nos manda assim, meu Deus, eu não fazia ideia tudo que eu podia atuar com a consultoria, tudo que eu podia fazer, eu não fazia ideia nem que eu podia fazer esse tipo de consultoria. Então assistam a aula 1, porque está realmente incrível. E na aula 2 a gente já trouxe quais são essas oportunidades, como que eu posso aproveitar essa oportunidade. Na aula 1 eu vi a oportunidade, eu entendi, eu vi a dimensão disso tudo. Agora, na aula 2, a gente trouxe para vocês uma dimensão maior disso tudo. Como que vocês podem aproveitar essa grande oportunidade? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero iniciar na consultoria, mas a gente nem sabe direito o que é. A gente nem sabe direito quais são as oportunidades que existem na consultoria. Como que eu vou iniciar em algo que eu nem sei que oportunidade que existe? Então, a gente trouxe... A aula 2 está incrível. Quem já assistiu a aula 2, hein? Vamos ver se o pessoal já assistiu. Coloca aqui nos comentários pra gente. Tanto do Insta, quanto do YouTube, do Face. Boa noite, Luca. Vão colocando aqui pra gente. A gente quer agradecer, pessoal, todo mundo que nos mandou mensagem. Vocês não têm noção o quanto nós recebemos de mensagens de carinho. Pessoas nos mandando que a gente abriu a mente delas, nos agradecendo por estar compartilhando esse conteúdo. A gente fica muito feliz, porque a gente dá o nosso melhor. E quando vocês nos falam isso, a gente sente que realmente está fazendo sentido. Então, a gente gosta muito. Se vocês estão gostando, fala pra gente. E, inclusive, no final dessa live, a gente vai falar uma surpresa, que vai ser um presente nosso para uma pessoa especial, que a gente vai falar as regras no final dessa live. E todos vocês podem estar concorrendo a ganhar esse presente especial. Então, fiquem com a gente para saber como concorrer isso. A galera aqui no YouTube... a galera aqui no YouTube assistiram, que bom, coisa boa, as duas. A Luca, é verdade, Luca, a gente grava alguns nomezinhos. A Luca tá aqui com a gente desde os aquecimentos. A Luca tá aqui com a gente desde as primeiras livezinhas da jornada, é verdade. Tudo, diz ela, é verdade, coisa boa. E a gente faz a jornada, para vocês entenderem, porque é uma forma de vocês entenderem essa dimensão que muita gente chega até nós querendo ser consultor, mas não faz ideia disso. Acha que consultoria é fazer rótulo, é fazer tabela. Então, as jornadas aí que a gente faz, os eventos gratuitos que a gente faz, é para mostrar para vocês que é muito além de fazer rótulo e tabela, que dá para fazer rótulo e tabela também. Mas tem muita coisa a mais que a gente pode utilizar, que a gente pode realizar através da consultoria de alimentos. Então, que bom que vocês estão assistindo. E só um parêntese, gente. A Hilary está colocando que não consegue o link. Hilary, pessoal do YouTube, Facebook, a gente vai mandar o link aqui para vocês novamente, tá? Mas caso vocês não consigam assistir o link, vamos colocar isso. Caso não consigam assistir, manda de novo para a gente, que a gente manda para vocês, tá? Isso. E a galera do Insta, depois manda pra gente no direct. Eu quero link, me manda o link, caso vocês não consigam, que a gente manda. Porque a gente não tem como mandar aqui pelo Insta, e mesmo que tivesse, vocês não tem como copiar. Tem como clicar em cima no Insta. Mas tá lá na nossa bio, tá? O linkzinho. Isso aí. Bom, e aí quando a gente fala desse mundo de oportunidades que a consultoria nos traz, muitos de vocês pensam, beleza, já entendi, já estou olhando a padaria com outros olhos, eu já estou olhando o pedido do iFood com outros olhos, mas eu não sei como fazer. Eu não sei o que fazer para ajudar esses negócios, para de fato fazer consultoria. E é isso que a gente trouxe na aula 2, exatamente como aproveitar essa oportunidade através de 4 pontos fundamentais, que foi o que nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada, ao longo dos nossos anos de consultoria, ao longo das nossas mais de 600 empresas de alimentação que nós atendemos. Foram muitas, muitas mesmo. Então, esses 4 pontos fundamentais, eles fazem com que qualquer profissional de alimentos consiga faturar mais de R$10 mil com a consultoria.
Nós fizemos isso, os nossos mais de 200 alunos estão também trilhando essa jornada, estão aí nos passos, né, para conquistar mais de 10 mil reais. Se vocês assistiram a aula 1, a aula 2, já viram depoimentos de alunos nossos que já conquistaram os 10 mil reais. E a gente vai mostrar mais para vocês também durante esses próximos dias. Inclusive, amanhã tem uma live com uma aluna que é consultora da SCA, que já conquistou 10 mil reais. E vamos ter várias lives na próxima semana com elas. Por quê? Essa metodologia, esses 4 pilares fundamentais, funciona para todo mundo, gente. Independente se tu está na CLT, independente se tu não sabe nem o que é consultoria, independente se tu vive em uma área totalmente diferente, se tu te formou em nutrição, ou seja, em qual área, e faz 10 anos que tu não atua, independente do que for. Esses 4 pilares são fundamentais para tu conseguir atuar com a consultoria e serve independente de qual for a tua situação hoje. E lembrando, gente, antes de a gente falar os pilares, no final da live de hoje a gente vai falar qual que é a surpresa que a gente preparou, tá? Então fiquem até o final. Um oi pro Eric. O Eric, além da Luca, o Eric e a Luca são os que estão com a gente desde o início. Bom, 4 pilares, então, que a gente falou, bem importantes. Esses 4 pilares, sem esses 4 pilares, não dá para iniciar na consultoria. Porque se tu inicia na consultoria, é como se a gente estivesse criando uma casa de papel. Qualquer ventinho cai. Porque esses 4 pilares são a base de um negócio de sucesso. São a base de uma consultoria de sucesso. Senão, qualquer empecilho que dá no meio do caminho, o nosso negócio cai. E o primeiro deles, então, é construindo o seu negócio na consultoria de alimentos. Por que esse é um pilar bem importante? Porque a gente vê diversos profissionais iniciando na consultoria ou querendo iniciar na consultoria sem ao menos conhecer sobre os negócios que eles querem atender. Quais são as dores dos negócios de alimentação? O que eles realmente querem? Quais são as necessidades desses negócios? Quais são os desafios? Sem entender isso, dificilmente a gente vai conseguir chegar nos 10 mil reais com a consultoria. Por quê? Porque a gente não sabe o que o cliente quer. Porque a gente não sabendo o que o cliente quer, a gente não consegue resolver a dor dele. A gente não consegue gerar resultado para esse cliente. Então, a consultoria não é simplesmente decidir ser consultor e prospectar, bater na porta do cliente. Antes disso, eu preciso construir o meu negócio na consultoria. E o primeiro ponto é, que tipo de negócio que existem? Quem são eles? O que eles querem? O que eles precisam que eu entregue? Aí, sim, a gente pode começar a pensar em prospectar em os negócios. Antes disso, é um tiro no pé. É uma casinha de papel. Exato. E aí a gente trouxe na aula 2 para vocês um grande exemplo, que é uma área muito ignorada na área de alimentos. Por que é ignorada? Porque na faculdade ninguém fala, né? Ninguém fala que a gente pode ajudar pequenos negócios, pequenas empresas, pessoas que produzem alimentos de casa. Então, se a gente pegar só esse nicho de atuação e começar a ir a fundo nesse tipo de negócio, a gente vai descobrir que essas pessoas que produzem alimentos em casa precisam de ajuda para conseguir se legalizar e começar a vender no mercado, que essas pessoas precisam estar com os rótulos adequados, essas pessoas precisam de vários serviços na consultoria de alimentos que a gente pode ajudar elas. Isso que a gente está falando só de pequenos negócios. Porque quando a gente está na faculdade, o que nos falam para quem é da nutrição, o AN, que são grandes restaurantes industriais, né? Ou a clínica, na parte da engenharia, da tecnologia de alimentos, da química, se fala muito das indústrias, né? Grandes indústrias de grande porte, e para quem escolhe outras áreas, é muito, muito difícil, porque quase não se vê. E ninguém fala de pequenos negócios, mas mais de 90% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas que precisam de ajuda. E só aí, entendendo a realidade delas, a gente já tem uma gama de oportunidades. A gente está falando só de pequenas empresas. E se a gente começar a falar de franquias, de indústrias, de restaurantes, enfim, é uma infinidade. Mas essa base, esse alicerce, a gente tem que construir, entender o que eles precisam. Não simplesmente ir lá e querer vender tabela nutricional sem saber o porquê que ela precisa disso. E isso é muito importante. A gente sabe que a gente trouxe, porque isso é uma coisa que a gente trouxe, eu e a Caterine, para as redes sociais. Não se falava disso, a gente já cansou de falar isso aqui, né? Até a gente existir, se falava em fazer tabela nutricional, em fazer rótulo, a lei mudou, agora tem que fazer rótulo.
A fiscalização exige tabela nutricional, então tem que fazer tabela nutricional. Boas práticas é obrigatório, então tem que fazer. Até nós existirmos nas redes sociais, era isso que se falava. Nós somos pioneiras em trazer o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O que esse serviço vai gerar para esse cliente? O que esse cliente precisa realmente desse serviço? Por exemplo, a ficha técnica vai possibilitar que o dono de negócio tenha mais lucro, que ele pare de perder dinheiro, que ele saiba precificar os produtos, que ele padronize os seus produtos. Ah, mas tem que ter ficha técnica, porque sem ficha técnica não tem que ter. Ele vai querer fazer porque ele precisa daquele resultado que a ficha técnica vai gerar. Então, a gente sabe que é muito, talvez, desafiador pensar dessa forma, porque até então ninguém falava. Que nem tabela nutricional. Ai, tem que ter tabela nutricional porque é obrigatório, é lei. Se não tiver, vai multar o negócio. Não. Ele tem que ter tabela nutricional, essa pessoa que produz produto em casa, porque vai possibilitar que ele comece a entrar em novos mercados. E se ele entrar em novos mercados, o que isso vai acontecer? Ele vai vender mais, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais condições, ele vai mudar a vida dele, a vida da família dele. Então, quando a gente entende os negócios que existem e as necessidades e as dores que eles têm, o jogo vira. Enquanto isso, a maioria dos consultores ainda batem na tecla que precisa do serviço porque é obrigatório. Mas não é. Não é porque é obrigatório. É porque esse negócio que tu começou a conhecer precisa de resultado. E aí, se vocês ouvirem outra pessoa falar, pode saber, saiu daqui. Porque a gente criou isso, a gente foi pioneira nisso. Para a gente parar de achar que eles precisam fazer porque é obrigatório. Não. Eles precisam fazer porque vai gerar resultado. Esse pilar 1, gente, é um valor imensurável. Só que aí, gente, de nada adianta tu saber disso, porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é fazer, né? Que nem emagrecer. Ah, eu sei que eu preciso emagrecer, agora emagrecer de fato é muito mais difícil. Então, uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, de nada adianta tu saber que precisa entregar resultado, se tu não souber de fato entregar resultado, não souber de fato fazer uma consultoria de impacto, que é o que a gente chama o nosso segundo pilar. Quando a gente faz uma consultoria de impacto, a gente realmente faz de uma maneira que o cliente consiga implementar o que a gente faz na consultoria. Muitos consultores padrões que a gente fala, consultores que não têm resultado, eles acabam dizendo o seguinte: ah, eu chego lá no cliente e eu falo, e as coisas nunca mudam. Nunca as coisas vão e ficam como eu gostaria. É, mas talvez tu não está entregando uma consultoria de impacto. Está só tentando impor o que tu acha que deveria ser. Então, saber fazer uma consultoria de impacto faz com que esses resultados, que a gente sabe que ele precisa realmente, de fato, sejam implementados, faz com que esse cliente queira que a gente permaneça lá, não só por 1, 2 meses, mas por muito tempo. Inclusive, nós temos clientes de 6, 7 anos. Estão com a gente, ó, há muitos anos. E por que eles continuam com a gente? Ah, gurias, o que tem para fazer um negócio depois que já foi tudo feito? Tem resultado, muita coisa para ser entregue. Porque uma vez que eles viram que o negócio deles é outro, quando a gente está lá, eles nunca mais querem nos largar. E eles costumam dizer, não, aqui era um restaurante antes e um restaurante depois da Apps chegar, que é a nossa empresa de consultoria. Porque a gente mudou a percepção da forma como eles fazem esse processo e isso mudou tudo. Mudou hábitos, mudou cultura do negócio e não tem mais como ficar sem a nossa consultoria, porque a gente faz consultoria de impacto. E esse pilar, gente, é fundamental. Sem ele, pode até fazer uma consultoria aqui e outra ali, mas ganhar dinheiro de fato, não. E aí, gente, aquele problema que algumas pessoas justificam ter da consultoria, que, mas trabalhar com consultoria, a gente acaba não tendo um salário recorrente todos os meses. A gente não acaba tendo recorrência de dinheiro todos os meses. Com a consultoria de impacto, aplicando uma consultoria de impacto, todos os meses tu vai ter um valor recorrente. Todos os meses tu vai ter esse valor fixo. Mas, se tu não tem uma consultoria de impacto, se tu tem uma consultoria padrão, como a maioria dos consultores hoje tem, dificilmente. É por isso que muitos consultores iniciam na área e desistem, saem, não dá certo.
porque não construíram o seu negócio na consultoria, não construíram a base, a sua casinha era de papel, e aí na hora de executar, não executava uma consultoria de impacto, uma consultoria que gerava resultado, né? Então, que tinha uma recorrência todos os meses. Então, esses pilares que parecem, mas não tinha pensado nisso, anotem. Anotem, estudem, revejam a aula 2. São pontos fundamentais para um consultor de sucesso. Fundamentais. Sem isso, não dá para ir em frente. Tem que anotar aí. Então, primeiro pilar, construção do seu negócio na consultoria. Segundo pilar, consultoria de impacto. Estou anotando aí, no final vamos ver quem é que vai ter anotado os 4 pilares para colocar aqui um resuminho para gente. É muito importante isso, tá? E aí, gente, como a nossa consultoria de impacto entregando este resultado, a gente não precisa mais se preocupar com aquela história de eu tenho um boleto para pagar, então eu preciso ficar no CLT, porque eu não sei quanto eu vou ganhar esse mês na consultoria. Não, porque a gente consegue ter um valor recorrente e a gente consegue saber quanto a gente vai receber por mês. E a gente recebe de alguns clientes, dependendo do tipo de contrato, R$ 2.500 para ir uma vez na semana nesse cliente presencialmente. Se a gente for comparar com a realidade dos profissionais de alimentos hoje, a gente recebe R$ 2.500 para ir uma vez na semana, enquanto tem profissionais trabalhando 8 horas por dia, suando a camisa, passando horas e horas a fio no trabalho, ganhando menos do que isso. Então é muito discrepante dentre R$ 2.000 ganhar numa CLT 8 horas por dia pelo menos e R$ 2.500 receber de um cliente na consultoria para ir lá uma vez na semana. Isso que nós estamos falando só de uma realidade, né? Porque a gente pode ter vários tipos de consultoria. Não, é discrepante e é triste demais, gente. É triste demais saber que tem um profissional que trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia e ganha R$ 1.500 por mês, R$ 2.000. Talvez essa seja a tua situação atual. E é a situação atual de muitas pessoas. A gente recebe muitas mensagens no direct, mas não precisa ser assim, tá? A gente já falamos nas lives de aquecimento, falamos aqui no nosso perfil. Não precisa ser assim. Essa não precisa ser a tua realidade. Por isso é tão importante aplicar esses pilares, né? Para evitar esse tipo de coisa. Bom, e o terceiro pilar, então, gente? Posicionamento, prospecção e abordagem. Porque uma coisa é fato. Se eu não construir a minha imagem, o meu posicionamento de consultor de impacto, de consultor que gera resultado, de consultor que realmente vai transformar aquele negócio, dificilmente eu terei sucesso na consultoria. Porque não condiz, a imagem tem que bater com aquilo que eu quero entregar, com aquilo que eu quero gerar, com o resultado que eu estou dizendo que eu vou gerar nesse negócio. Então, o posicionamento é fundamental para a gente conseguir ter mais clientes e, consequentemente, conseguir faturar mais todos os meses. E quando a gente fala em posicionamento, envolve tudo. Não é só ter um Instagram bonito, não é só ter uma rede social bonita, não é só isso, é também. É tudo, somos nós, a nossa comunicação, o nosso perfil, a forma como a gente se apresenta, tudo isso envolve o nosso posicionamento, né, para prospectar e abordar o cliente. Gente, é fácil a gente pensar quando nós estamos na posição de cliente. Por exemplo, a gente está na posição de cliente e a gente quer comprar um serviço. Chega alguém e nos oferece esse serviço com o cabelo todo bagunçado, a barba mal feita, a roupa toda amassada, a pessoa não demonstra nenhum pingo de asseio corporal, digamos assim, não se posiciona como uma pessoa que entrega resultado. E aí a gente compara essa pessoa com outra pessoa que está com o mínimo para nos mostrar na aparência de que ele é confiável, ou ela. O que a gente escolhe? A gente escolhe aquele profissional que nos mostra aparentemente que condiz com a qualidade do serviço. Porque é fato, tu pode ser o melhor tecnicamente. Daqui a pouco tu é muito melhor do que nós na parte técnica. E muitas pessoas são melhores do que nós. Mas como que tu mostra isso? Aí é que tá a chave. Porque não adianta a gente ser muito bom tecnicamente se a gente guarda isso pra gente. Se a gente não demonstra desta maneira que a gente é. Porque a imagem que a gente mostra para o nosso potencial cliente não é só o que a gente fala, mas é a forma como a gente fala. A forma como ele nos encontra nas redes sociais, o que a gente posta nas redes sociais. E a gente sabe que tem muitos profissionais na área da consultoria que não sabem se posicionar com a qualidade que deveriam. E acabam perdendo clientes
perdendo grandes oportunidades de estar fazendo consultoria em função de não demonstrarem isso da forma correta. Isso acontece muito com profissionais que estudaram por muitos anos e não tem essa questão não tem essa habilidade de se comunicar, de se posicionar. Muita gente manda mensagem para a gente: eu já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, tem pessoas que já fizeram um doutorado, a gente tem alunos, né, que já fizeram mestrado, doutorado, eu não consigo vender consultoria, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E o ponto é, como tu está te posicionando? Que não adianta saber tudo. Não adianta ser, como a Caterine falou, ter o melhor conhecimento técnico se o teu posicionamento não diz isso. Então, por isso esse pilar é tão importante, né? Fora a nossa marca, fora a nossa rede social. Hoje em dia, a nossa rede social é um catálogo virtual. Hoje, tu vai procurar qualquer coisa na rede social, seja um encanador, um eletricista, uma bolsa. Agora eu quero comprar um creme para o cabelo, tu digita onde? Na rede social, tu procura no Instagram, no Google, em qualquer lugar. E eu preciso utilizar isso a meu favor. Eu preciso trazer as redes sociais, mostrar o meu trabalho, mostrar o meu posicionamento, ter um posicionamento. Então, tudo isso envolve esse pilar. O quanto a gente está usando e abusando dessas oportunidades que a gente tem para atrair clientes, para fidelizar os clientes e principalmente para conseguir faturar mais com a consultoria. Então, posicionamento, prospecção e abordagem tem que acontecer. E isso não envolve só lá bater na portinha do cliente. São muitos fatores. E talvez, a gente falando assim, tu já esteja com mais um pouquinho de medo que tu estava até então, tá? Porque a gente sabe que quando a gente começa a falar sobre a consultoria aqui, muitas pessoas falam: ai, gurias, eu até gostaria, mas eu tenho medo, eu me sinto insegura. E talvez agora a gente te deixou mais insegura, porque se tu é da área técnica, da parte de alimentação, seja nutrição, engenharia, tecnologia, medicina veterinária, seja a área que for, é bem provável que tu não ouviu falar sobre marketing na faculdade. Assim como ninguém nunca nos falou sobre como prospectar o cliente, sobre como vender. Só que tu não precisa te assustar, porque na aula 3, que vai ser liberada amanhã, a gente te traz um mapa detalhado sobre como que é possível tu fazer este posicionamento de forma adequada e conseguir te mostrar como um consultor que gera resultado e que os clientes querem lá no negócio dele. Então, não é porque tu não sabe disso ainda, é porque talvez tu ainda não sabe passo a passo para fazer isso de forma correta. Então, não precisa te assustar, tá? Porque a gente vai te falar isso também na aula 3 de amanhã. Por enquanto, só o que tu precisa saber é que isso é essencial. E se tu é tímida, se tu é envergonhado, se tu tem medo de postar, de aparecer, tá tudo bem. Existem estratégias para tudo e a gente vai te ensinar assim de forma fácil e de forma que funciona. Porque a gente já testou de tudo, gente. De tudo que vocês podem imaginar, a gente sabe o que funciona e o que não funciona nesse segmento de se posicionar como um consultor. O que não dá é para se bloquear. Tem gente que diz assim: mas eu não gosto de rede social. Eu não quero. Eu não vou fazer isso. Isso é o que não pode. A gente não pode se bloquear. Ser inseguro, ser tímido, tá tudo certo. Nós também éramos. Quando a gente fez a nossa primeira live, vocês não têm noção, gente. Bom, a Caterine conta isso para todo mundo, né? Que na nossa primeira live a gente tomou um gin antes, para vocês terem ideia, porque nós estávamos muito nervosas lá na nossa empresa de consultoria, tá? Isso há um tempo atrás. Nós estávamos muito nervosas. Mas a gente aceitou fazer aquilo. A gente se entregou para aquilo, a gente entendeu o que era necessário. Então, o não saber não é um problema. O problema é não saber e não querer aprender, não querer melhorar, não querer evoluir, né? Então, este é o problema. E a Mari colocou ali, ó, que tem medo e insegurança em iniciar sozinha, sou muito tímida. Mari, iniciar sozinha realmente é desafiador, por isso que a gente está aqui, uma comunidade todos juntos, para que a gente não fique só. A gente sabe que, principalmente consultoria, às vezes a gente se sente só, porque às vezes nem os parentes, nem os amigos entendem o que a gente faz, ou a gente não tem conhecidos que trabalhem com essa área, então a gente se sentir só é normal nesta área. Mas é por isso que a gente está aqui, por isso que tem comunidade de profissionais, por isso que tem que a gente faz esses eventos, para a gente não ficar se sentindo só, sabe? E o medo e a insegurança, gente, é normal, é natural para tudo. Até hoje a gente tem. Só que a gente tem em níveis diferentes, em situações diferentes. E aos poucos, quanto mais a gente for estudando, conhecendo as estratégias, entendendo, a gente vai perdendo esse medo. Porque a gente fala muito, né? Que o medo ele está muito associado ao o novo que a gente não sabe. Porque a gente quer iniciar na consultoria, a gente não sabe como,
mas a gente quer, e aí dá medo. Mas a partir do momento que a gente descobre as estratégias, entende as estratégias, a gente tem o medo, mas ele é menor. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo ele com conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente acaba reduzindo esse medo. E vai chegar um momento que tu nem vai sentir mais ele ali. Ele vai estar ali, mas tu nem vai mais dar tanta importância, porque com o conhecimento, com a estratégia, a gente vai perdendo ele. Gente. E ontem, se eu não me engano, foi na live de ontem, de perguntas e respostas, que alguém perguntou como que faria as primeiras prospecções e abordagem, como chegaria no cliente, né? E nós falamos isso na aula 2. Nós falamos uma maneira que foi um pedacinho do queijo, um pedacinho das estratégias que a gente usa, tá? Para conseguir captar clientes e já ter resultados. Nós falamos isso num dos trechos da aula 2. E a gente não vai falar aqui porque a gente quer que vocês assistam a aula 2, que vocês vão lá e depois de assistir, baixa a nossa apostila em PDF, porque tem essa tarefa. E essa tarefa é para aquelas pessoas que realmente querem já dar esse primeiro passo na consultoria, que querem já aplicar esses conhecimentos que a gente está trazendo para vocês. Então, assistam o que a gente falou lá, façam essa tarefa e depois nos contem como que foi, se deu certo, se não deu certo, mas aplicando todos os conhecimentos, desde a aula 1, desde as nossas lives de aquecimento até a aula 2, para a gente realmente ver se o que a gente está falando para vocês funciona ou não. Mas assistam lá, porque essa tarefa vai fazer vocês já conseguirem ter um primeiro resultado aí com a consultoria. A Luca botou que ela acredita que vender é algo maior que estratégia, que envolve um dom. Tem pessoas que conseguem vender areia no deserto, tem pessoa que não consegue nem vender água no deserto. Boa analogia, Luca, muito bom. Mas assim, ó, pode ser que seja um dom, eu não sei o que o vender é, deve ter aí na internet o que vender é, mas com estratégia tu aprende. A gente sabe por nós, nunca nesta vida nós pensamos que nós íamos ter que vender algo. Eu nunca imaginei isso. A gente nunca imaginou que teria que vender algo. Então, quando a gente aprendeu as estratégias para vender, o que falar, como falar, quando falar, de que maneira abordar, pode ser que a gente não tenha o dom, se é que o vender pode ser chamado de um dom. Mas essas estratégias nos ajudaram e ajudam nossos alunos, entre outras coisas. Tá? Então, por mais que daqui a pouco a gente não nasceu com esse dom de vender, a gente pode aprender a fazer isso. Não aprender a ter um dom, mas aprender a fazer a atividade de vender, tá? Porque nós aprendemos, eu e a Caterine aprendemos na marra, porque a gente precisou aprender, tá? E olha que assim, nós somos pessoas comunicativas, nós somos pessoas já desinibidas e nós não sabia vender. Tem muitas pessoas que são super tímidas que começam a aprender as estratégias e se dão muito bem. Porque a estratégia certa, utilizando da maneira correta, dá certo. Tá? Então, tomara que quero estar errada, diz ela. Vamos, mas, tu vai ver. Luca, tem um depoimento dela, tá? Apareceu em uma das aulas, não ainda vai aparecer na aula 3, a nossa aluna Charlize, e ela falou pra gente assim, ó, eu peguei uma das aulas, ela disse assim, eu peguei uma das aulas sobre prospecção e abordagem e eu escrevi exatamente o que vocês falaram na aula. E não é que deu certo? Eu fui lá e mandei essa primeira mensagem para tentar vender tabela nutricional e foi completamente diferente do que eu faria se eu não tivesse a aula. E a mulher lá respondeu dizendo que sim, eu vou querer. E ela ficou, gente, eu não acredito, isso funciona mesmo. Eu lembro quando ela contou, ela é uma queridona. E ela se impressionou, porque ela usou a estratégia certa, a tática certa, e de primeiro já recebeu uma resposta positiva. Isso que foi por Instagram, não foi nem presencialmente, nem cara a cara, e já deu certo. Então, sim, tem como a gente desenvolver isso, tá, Luca? E tudo que a gente pratica, a gente se torna bom. Tudo. Não existe nada que a gente não consiga se tornar bom se a gente não praticar todos os dias. A gente vai melhorando 1% a cada dia. Não vai se tornar do nada. Eu nunca vendi nada e você é a melhor vendedora do mundo daqui a uma semana. Não, claro que não. Mas a gente vai subindo uma escadinha e cada vez melhorando mais com as estratégias que a gente usa. Ou seja, né, mesmo que tu não tenha nascido com esse dom, pode aprender. Pode aprender, assim como os alunos aprendem. E tem estratégia para vender presencialmente, tem estratégia para vender online, tem várias estratégias. Show isso aí. Bom, então, gente, entendendo isso, temos, né,
uma tarefinha. Então, quem assistiu a aula 2, faz a tarefa. Depois que fizer a tarefa, se quiser mandar para a gente, pode mandar lá no direct o que achou, se conseguiu, se não conseguiu. Pode mandar para a gente. Tem tarefa nas 3 aulas, tá? Na primeira, na segunda e na terceira aula. Então, se ficar com dúvida, pode mandar para a gente no direct que a gente responde vocês, tá? Então, façam as tarefas, porque são tarefas muito simples, muito práticas, mas que ajudam muito a dar esses primeiros passos na consultoria, ok? Então, façam. Ó, o Eric botou que ninguém nasce sabendo. Não, gente, ninguém nasce sabendo. O nosso erro é achar... O que acontece, né? Esses dias a gente estava conversando. A mídia, ela tá muito avançada, as pessoas só postam o lado bom da mídia. Então, as vendas, a felicidade, a festa, o casamento, o relacionamento feliz, o sucesso na consultoria, o sucesso lá em não sei aonde, e a gente só vê esse lado. Então, a gente subentende que as pessoas são boas naquilo. Mas a maioria das pessoas lutaram muito para ser bons naquilo. As pessoas lutam muito para ter um relacionamento bom, lutam muito para conseguir ter sucesso, lutam muito para conseguir vender, para conseguir ter dinheiro. Só que a gente só vê a ponta do iceberg, que é o resultado final. Então a gente entende que parece ser fácil, porque a gente não viu toda essa jornada. E com a venda é a mesma coisa. A gente, por exemplo, hoje, para nós, é muito simples vender. Mas quem olha só a ponta do iceberg só vê isso. Ah, mas vocês têm o dom. Para vocês é simples. Não, mas e a jornada até chegar nisso? Porque existe uma jornada. Então, ninguém realmente nasce sabendo. É um processo que vai acontecendo. Isso para tudo na vida. Ninguém nasce ganhando 10 mil reais na consultoria ou tem o melhor relacionamento desde sempre. Isso é uma construção ao longo dos anos. E com a consultoria, com a venda, é a mesma coisa. É uma conquista. A gente tem um lema dentro do domínio, que é 1% melhor a cada dia. É um lema, é uma frase que a gente usa, uma frase nossa, a gente tem adesivo, tem em tudo que é lugar. Porque é realmente isso, é 1% melhor a cada dia. Não é sempre chegar e ser 100% em vendas. Não é ser 100% em tabela nutricional e em proposta. É 1% melhor em venda hoje, 1% amanhã e assim por diante. É isso que a gente ensina, é isso que a gente acredita. Até porque, se não fosse isso, o quarto pilar não seria o que é. O quarto pilar que a gente traz para vocês na aula 2, que faz parte do nosso método, é desenvolver uma mentalidade de um consultor de alimentos, um consultor de impacto. Porque se a gente não tem uma mentalidade, qualquer desafio nos bloqueia, qualquer desafio nos impede de ir além. Se a gente não tem uma mentalidade de um consultor realmente de impacto, a gente pensa que infelizmente não é para mim, porque eu sou tímida. E pensa, se eu sou tímida, eu não vou conseguir. Mas esquece de mudar a chavinha de que qualquer habilidade que eu quiser, eu posso desenvolver. Assim como qualquer coisa na vida. E quando a gente traz esse pilar da mentalidade, é porque ele é fundamental, é essencial. A gente não consegue conquistar nem 2 mil reais com a consultoria se tu não tiver uma mentalidade de sucesso. A mentalidade faz com que a gente consiga ultrapassar os nossos limites, faz com que a gente consiga não desistir quando a gente enfrenta um não, que faz parte do processo. Sim, a gente vai escutar nãos, vários nãos provavelmente, até que o sim chegue, e faz parte do processo. Estranho seria se tu já começasse recebendo sim. Isso seria estranho. Existe uma caminhada. E estar com a tua mentalidade projetada para o sucesso faz com que tu consiga passar por esse caminho de uma forma leve e de uma forma suave, que tu não desista. Então, saber e fazer acontecer no dia a dia essa mentalidade é essencial. Gente, é o pilar, ele é o quarto, né? Mas a gente tem uma coisa nossa que para nós ele é a base. Esse pilar, se tu não acreditar no teu potencial, se tu não acreditar que tu é capaz, se tu não eliminar essas crenças de que eu não vou conseguir, de que eu não sei, de que eu já tentei de tudo e não deu certo, não vai dar mesmo. Não vai dar. Ah, mas eu já tentei e não deu certo. Tentou realmente como tem que tentar? Então, se a gente não elimina essas crenças, a crença consome a gente. Eu falei isso quando eu contei a minha história lá na aula, falamos isso na revisão da aula 1,
se a gente não elimina a nossa mentalidade de mediocridade, o que é normal, porque vem associado à nossa família, ao nosso meio, ela toma conta da gente. Inclusive, eu até estou lendo um livro que diz exatamente isso, que enquanto a gente não se der por conta, quanto adulto, o quanto as nossas atitudes, os nossos pensamentos são influenciados pela família que nos criou, pelo meio que a gente está, a nossa vida nunca vai mudar. E a mentalidade do consultor é exatamente isso. Então, a gente precisa virar essa chavinha e entender que a gente tem desafio, a gente é tímido, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem uma vida difícil. Isso é fato. Tem pessoas que têm tudo isso, mas isso não define o nosso futuro. Isso é só um momento atual e esse momento atual ele pode passar. Só depende de nós. Como a gente está hoje, a gente não precisa estar amanhã. E isso é a mentalidade de um consultor. E poucas pessoas têm essa. Poucas pessoas param para fazer essa reflexão e realmente mudar a sua vida. Porque é mais fácil dizer que é difícil. É mais fácil julgar que isso não pode ser verdade. Porque eu já. Elas estão falando isso porque elas já atenderam clientes. É mais fácil. É muito mais fácil a gente acreditar nisso do que a gente olhar para dentro da gente, para todos aqueles lados sombrios que a gente tem, para toda essa mediocridade que a gente tem interna e dizer: não, eu preciso mudar, realmente, eu preciso. Então, é muito mais fácil a gente fazer o contrário. Então, para quem está nos ouvindo, ouve, já nos acompanha, acreditem nisso. O pilar da mentalidade vai mudar a tua vida, porque ele está diretamente associado a quem? A ti. É a gente, sabe? E a Luca botou ali, isso é muito real. Gente, isso é muito real. Vocês não têm noção quanto isso é real. Isso muda muito a vida da gente. Eu e a Caterine, a gente, desde que a gente se conhece, a gente fala uma frase, não vamos falar ao vivo aqui, mas a gente fala uma coisa para nós, a gente tem uma palavrinha que a gente fala para a gente. A gente acredita muito nela. E a gente fala muito quando a gente está junto, principalmente. E a gente acredita tanto que as coisas mudam realmente, as coisas começam a acontecer. Claro que tem que ter ação, tem que ter o agir, tem que ter o movimento, a gente já falou isso várias vezes. Mas se tu, não adianta tu agir se tu não acredita na tua ação. Então, primeiro tu acredita e age, acredita e age. Agir por agir não vai te levar a lugar nenhum. Se tu não acreditar que aquilo realmente é real, pode acontecer. E aí, se tu não acredita, tu não vai conseguir tua casa própria. Tu não vai conseguir comprar teu apartamento dos sonhos, tu não vai conseguir comprar o teu carro, fazer a viagem que tu tanto quer, tu não vai conseguir dar uma vida melhor para os teus filhos. Porque muitas pessoas veem, fulaninho conseguiu ir para a praia esse ano tirar férias. Eu vou tirar férias, vou ficar em casa. Realmente, é só para os outros, para mim não é. Se tu tem esse tipo de pensamento, tu não vai conseguir mesmo. Não vai mesmo. Agora, se tu mudar essa chavinha e se tornar uma pessoa com uma mentalidade próspera e começar a enxergar as coisas de forma positiva, vai ser muito mais fácil, sim, tu sair dessa realidade de ganhar R$ 15 a hora trabalhando, que é a grande realidade hoje, para ganhar R$ 250 a hora da consultoria. Tu vai sair, tu é capaz disso. Só que tu tem que saber implementar esse pilar da mentalidade, que a gente fala muito.